viajantes literários, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens da Lica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui da Colleen Hoover, Uma Segunda Chance. E assim, eu gosto muito dos livros da Colleen Hoover, eles geralmente me emocionam muito. E eu tava muito animada para ler esse livro aqui, porque falam que ele é um dos melhores da autora, então eu estava com expectativas. E, gente, olha que fofo, ele tem essa capa muito linda. E esse livro vai contar a história da Kenna, que ela acaba de sair da prisão. O livro começa assim. Ela sai da prisão e ela volta para a cidade onde ela morava. E ela volta com a expectativa de conhecer a filha dela. Quando ela foi presa, ela estava grávida e ela teve a filha quando ela estava ainda cumprindo a pena. E ela não pôde ficar com a guarda da filha. Quem ficou com a guarda são os avós paternos da criança. E ela nem tá na cabeça dela pensando em recuperar a guarda da criança. Ela só quer mesmo conhecer essa filha e ela vai com esse objetivo. E ela já espera que vai ser algo difícil, porque esses avós, né, os pais do namorado dela que faleceu, ainda a culpam muito, porque ele morreu em um acidente de carro que ela causou. E ela foi presa por conta desse acidente. Então ela não faz ideia de como ela vai se reaproximar dessa família, de como ela vai conseguir pedir para conhecer a criança. E se eu não me engano, a criança está com 4 ou 5 anos quando ela chega na cidade. Então tem essa questão. E o livro todo vai girar em torno desse acidente, que a gente não sabe como foi. O livro todo é um grande mistério esse acidente, porque a gente sabe que ela foi culpada e a gente não entende como aconteceu, por que ela não pediu socorro, já que ela amava tanto esse namorado. Então, durante o livro todo isso é um grande mistério e você fica assim querendo entender o que realmente aconteceu naquela noite, como aquilo tudo aconteceu. Então, até o final do livro você vai ficar assim doida para saber como ocorreu esse acidente. Então, logo que ela chega na cidade, ela conhece o Ledger, que é dono de um bar, que antes era uma livraria, e ela fica indignada que ele transformou a livraria em um bar. E ela conhece ele e acaba descobrindo que ele era o melhor amigo do Scott, que é o namorado dela, que morreu nesse acidente. E ele conhece a filha dela. E quando ela se toca e que ele é o melhor amigo do namorado dela e que ele conhece a filha dela, ela fica: meu Deus, e agora? Será que ele pode me ajudar? Será que ele também me odeia? Será que ele sabe quem eu sou? E eventualmente, né, gente, não tem como, ele acaba reconhecendo ela e fica assim: cara, você é a culpada pela morte do meu melhor amigo. E ele, esse tempo todo, durante esses 5 anos que ela estava presa, ele odiou ela durante esse tempo todo, culpou ela durante esse tempo todo pelo acidente. E agora que ele finalmente conhece ela, porque ele não conhecia ela na época que o amigo dele estava vivo, eles não tinham oportunidade de... não tiveram a oportunidade de se conhecer. Ele começa a ver que, na verdade, ela não é aquela pessoa que ele criou na cabeça dela, aquela assassina, aquela pessoa de sangue frio que ele imaginava que ela fosse. Então ele começa a ver que, na verdade, ela é muito diferente do que ele imaginava e começa a entender por que o amigo gostava tanto dela e começa a pensar muito sobre isso. Será que ao apresentar ela para a criança ele estaria traindo o amigo dele? Será que o Scott ele perdoou a Kenna pelo acidente?
Ou será que ele odeia ela? Então ele começa a entrar nesse conflito de: será que eu devo perdoar a Kenna pelo acidente ou não? Será que ela merece conhecer a Jean ou não? Será que ela seria uma boa mãe? Será que não? Que tipo de pessoa que ela é? E ele começa a querer também entender o que aconteceu naquele acidente, porque nem ele entende, já que ela nunca contou a versão dela dos fatos. Tudo que eles têm são pequenos detalhes de como ocorreu o acidente, da própria perícia da polícia. Então, eles não sabem o que de fato aconteceu naquela noite, como eles chegaram até aquele acidente, até aquele ponto, até aquela morte. Então, ele começa a duvidar muito se a decisão de afastar a criança dela foi uma decisão boa ou ruim. Então, o livro todo vai girar em torno desse dilema. E, gente, assim, é um livro que traz muitas reflexões sobre isso, sobre culpa, perdão, sobre quando a gente culpa uma pessoa, às vezes por alguma coisa que não é culpa dela. Às vezes coisas ruins acontecem e não é culpa de ninguém. Então, o livro todo vai trazer essa discussão, essa reflexão sobre o sistema prisional e a reinserção dessas pessoas à sociedade quando elas saem da prisão. Sobre essa questão da maternidade, dessas mulheres que passam por isso, né? Têm bebês enquanto ainda estão presas, como isso acontece, que medida eles tomam, como essa dinâmica toda funciona, né? E é um livro muito emocionante. No início, quando eu comecei, Aconteceu algumas coisas assim, tipo, quando ela chega na cidade, ela vai alugar um apartamento. A moça que alugou o apartamento pra ela falar: se você ficar com essa gatinha, eu te dou um desconto na conta de luz. Eu ficava: gente, o que é isso que tá acontecendo? Do nada, uma gatinha. Mas a gatinha é uma personagem muito legal no livro, muito fofa. E aos poucos o livro vai te envolvendo. E quando eu tava lendo o livro antes de dormir, né? Sabe aquela leitura assim, vou ler um pouquinho antes de dormir. Quando eu vi, já eram quase 3 horas e eu tava com o rosto todo molhado de choro. Eu comecei a chorar sem nem perceber. Eu tava muito envolvida a história. Eu terminei ontem, de madrugada. E, gente, eu ainda tô assim com o coração apertado pela história da Kenna. O livro é muito envolvente, é uma montanha-russa de emoções, tem cenas engraçadas, cenas fofas, cenas muito tristes, cenas que vão trazer muitas reflexões, como eu falei. E eu tô começando a achar que esse vai ser meu livro favorito da Colleen Hoover agora. Eu gostava muito de Todas as Suas Imperfeições e é assim que acaba. E agora eu não sei, eu acho que talvez esse aqui seja o meu novo favorito, porque ele me envolveu de um jeito, sabe? Os personagens são cativantes, a história é muito interessante e eu fiquei apaixonada por esse aqui, sério mesmo. Quem gosta da Colleen Hoover tem que ler esse aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês ainda não leram nada da Colleen Hoover, cara, eu acho que talvez seja um bom livro pra começar. Tem Até o Verão Terminar também, que eu já fiz resenha aqui e falei que ele é um bom livro pra começar, porque ele não é muito pesado, né? Geralmente os livros da Colleen Hoover são, assim, intensos demais. Esse, por exemplo, é bem mais intenso do que Até o Verão Terminar. Mas eu acho que é um livro legal pra começar também, porque ele é intenso, é emocionante, é um clássico Colleen Hoover, mas ele também não é tão pesado, tão intenso assim como alguns livros dela, como É Assim que Acaba e Todas as Suas Imperfeições. Então eu acho que ele é legal pra começar. E, gente, sério, eu amei, eu amei. Não tenho muitas críticas, eu só acho que algumas coisas que entraram no livro não tiveram desenvolvimento nenhum. Por exemplo, o Ledger, ele tem uma ex que eles iam se casar e, tipo, quando tava perto do casamento, ele cancelou tudo e não quis mais se casar com ela. E no livro tem um motivo, né? E o tempo todo, tipo, do nada voltam a falar dela e O tempo todo eu
eles terminaram e fala sobre ela, mas ela nunca de fato aparece. Então eu acho que talvez seria algo que poderia trazer alguma situação pro livro, mas não aconteceu. Não me incomodou, mas assim, achei que ia ter algum desenvolvimento e não teve. Mas ela só foi jogada aqui no livro, tipo, o Ledger precisava ter uma ex e aí botaram ela. Mas, gente, eu gostei do livro. Dou 5 estrelas, eu acho que cumpriu o que tinha que cumprir. Me emocionou, me entreteu e é isso. Eu espero que vocês gostem desse livro. Se você já leu, me diz o que você achou. Se você ainda não leu, leia e depois me conta o que você achou. Eu adoro saber o que vocês acham dos livros que eu indico. Eu adoro trocar ideias sobre os livros. Quando o livro tem alguma teoria assim mirabolante, se você estiver no meio do livro e quiser me mandar uma teoria, também pode mandar. Eu me divirto muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau!